Olá, hoje o tema é amor próprio. Ainda no tema que Jussara pediu para mim, e cada vez que eu olho a forma como ela fez o pedido, eu fico mais impressionada. Até a ordem que ela colocou dos três amores, dos três tipos de amor, para mim foi fantástica, né? Primeiro o amor próprio, depois o amor universal e só depois o amor romântico, né? Eu acho até que devia ser nessa ordem mesmo que a gente caminhasse na área do amor. Primeiro, aprender a se amar. Se a gente conseguisse fazer isso na infância já, com a educação, né? Seria ótimo. A gente não precisaria aprender na vida adulta. Já na infância, a relação com os adultos ao nosso redor já nos ensinaria a ter apreciação por a gente, pela forma da gente ser. Mas a educação não faz isso, no geral, tá? Por enquanto. Tá se mudando isso, mas até a geração que nasceu antes, no ano passado ou no ano retrasado, ainda vai aprender muito primeiro a se depreciar para depois aprender a se apreciar. Mas bom, quando a gente tiver educação para isso, né, os adultos já vão educar as crianças nessa questão de se apreciar e a gente não vai precisar fazer isso na vida adulta. Mas primeiro aprender a gostar de si mesmo, como se é ou como se apresenta. Depois estender esse amor para a humanidade, ou para não só para a humanidade, mas para toda a existência, todos os seres vivos, a Terra, o universo, né? Então, entrar nesse estado de amor. Tá, eu esqueci de dizer, eu peguei a pronúncia do Filautia, e é Filautia o nome, a pronúncia do amor assim, Filautia, aí passar para o ágape, e só depois, se ainda for necessário, né, o amor romântico, né, no sentido do... Aí eu não me lembro mais como é que era o amor romântico, peraí. O amor romântico, o Eros, tá? Eu só aí a partir do Eros, aí ver se tinha atração física por alguém, e a partir daí se reunir em casais ou trisais, ou quentais, sei lá, quantos couberem naquilo, né? E só assim a gente amaria melhor mesmo, né? Amaria melhor não, amaria de forma mais eficiente, vamos colocar assim. Então, até a ordem que a Jussara colocou para mim está perfeita. Então, primeiro, o que, que a gente tem que aprender? A gente faz o contrário, né? A gente busca o amor erótico primeiro, o amor eros primeiro, se lasca nele, né? E aí depois começa a odiar a humanidade, porque a gente se deu mal no amor eros. Aí a gente começa a dizer que ninguém presta, então a gente não acessa o amor ágape. E o amor a si mesmo a gente nunca teve, porque a gente percebe, pela educação, a gente foi criado para se depreciar, para achar que a gente é inferior, né? Para a gente sempre se comparar e nesta comparação se colocar internamente em inferioridade, tá? Às vezes até no subconsciente. Normalmente a gente nem sabe que está fazendo isso, que está se inferiorizando o tempo inteiro. E aí a gente põe uma capa para proteger essa inferioridade, que ela é muito suave, ela é feito um molusco, ela se fere com qualquer coisa, né? Então a gente põe uma capa grossa em cima de arrogância. Aí a gente se coloca numa posição de superioridade. Externamente, a gente começa a se perceber melhor do que qualquer pessoa. E é por isso que a gente critica tanto os outros, né? Porque os outros fazem tudo errado, menos a gente. Mas isso já é uma tentativa de corrigir o subconsciente, que lá no fundo está dizendo: você é a pior pessoa do mundo, né? Você não serve para nada, você só faz tudo errado, né? Então, vamos lá. O auto-amor,
que é Filáutia, né? E que Jussara colocou aqui, já dentro do conceito da Louise Hay, né? Que ela tem estudado isso. Então, ela já colocou aqui, o auto-amor é diferente de vaidade, ou orgulho, ou arrogância. Isso é o que Louise Hay diz. Né? O auto-amor tem mais a ver com poder e com o acolhimento da criança interior. Muito bem, Jussara. Isso. Para Louise Hay, a coisa mais importante, a única coisa que a gente precisaria fazer é aprender a amar o eu, a si mesmo. Inclusive, ela escreveu um livro e tem uma meditação. Esse aqui é o livro. E tem uma meditação, tem no YouTube, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Só se você fixar nesse livro aqui o tempo inteiro, até realizar, até se comportar dos 11 passos que tem aqui, você não precisa de mais nada. Tá curado para o resto da vida e, como ela diz, toda a sua vida vai funcionar. Então, ela colocou aqui 11 passos para você exercitar gostar de si mesmo. E a primeira coisa que ela diz nesse livro é: se você se perdoar, você não precisa fazer os 11 passos do livro. Mas como é muito difícil se perdoar, aí ela colocou 11 passos práticos. Eu recomendo vocês ouvirem o áudio que tem no YouTube. O livro é difícil de encontrar, tá? Quando eu comprei esse livro, deixa eu ver até aqui, se tem a data, foi em 2003. É um livro fácil de encontrar, mas agora ele é difícil. Eu tenho a impressão que ele parou a edição dele, tá? Então talvez você só encontre em sebo. Ele vinha com um disquinho, né? Um CD e com a meditação. Então eu tenho o CD da meditação, mas a meditação tem no perfil da Renata Fornari no YouTube, tá? E tem em outros lugares também. O perfil, eu recomendo o perfil da Renata Fornari porque ela é representante brasileira do método Louise Hay. Então lá é melhor de você pegar. Mas se você botar Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, meditação no YouTube, vai aparecer vários perfis com o áudio desse. E tem, se eu não me engano, também tem no Spotify. Se você botar Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, provavelmente vai aparecer no Spotify. Então, o primeiro passo para aprender a gostar de si mesmo é parar com toda a autodepreciação. Aí você vai dizer, mas não, de uma pessoa que se percebe arrogante, melhor, superior, precisa disso? Aí é que precisa mesmo disso. Porque essa é a pessoa que realmente não se aprecia. Ela, como eu te disse, ela está colocando uma capa para proteger a sensação de inferioridade que ela tem. Quando a gente se deprecia, a gente se coloca nessa posição de inferioridade. Essa posição de inferioridade, ela nem existe. Ela é ilusória. Porque não há a posição de superioridade. Não existe ninguém superior nem inferior a você de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tá? Isso é uma ilusão. Vamos lá. Vou colocar uma coisa simples. Eu não sei falar inglês. Eu entendo bem inglês. Se eu me esforçar, eu posso falar inglês. Mas eu não falo. Vamos dizer agora. Aí eu chego junto de uma pessoa, uma brasileira, que aprendeu a falar inglês e parece que fala inglês nativo, vamos dizer assim. Ou inglês na Inglaterra ou inglês dos Estados Unidos. E aí eu fico achando que essa pessoa é superior a mim, porque ela sabe uma coisa que eu não sei. Tá? Talvez em inglês ela realmente seja até superior a mim. Em inglês. Mas absolutamente ela não é superior a mim. E eu não sou superior a ela. Né, também. Porque provavelmente eu sei algumas coisas, ou eu tenho algumas características que ela jamais vai ter. E isso não me faz ser superior a essa pessoa também.
E o contrário também é verdadeiro. Por eu não ter algumas características que a outra pessoa tem, eu não sou inferior a ela. Seria a mesma coisa que dizer que uma papoula é superior a uma rosa, porque a papoula abre mais. Ela é mais aberta do que a rosa. A rosa abre, mas ela é tão cheia de pétalas que ela não parece tão aberta quanto a papoula. A rosa é diferente da papoula. Não é superior à outra. Vamos dizer que a rosa tem um aroma, a papoula não tem, mas a papoula é um opiáceo que gera remédios para dor e a rosa não faz. Então, veja, cada, cada coisa que tem aqui na Terra, o melhor do universo inteiro, né? Cada coisa que a gente consegue enxergar tem características próprias e únicas. Assim também somos nós. E incomparáveis. Tá? Então, a gente tem essa mania de comparar, porque a educação da gente fez isso, né? Por que a gente criou isso? Provavelmente porque foi útil para a nossa sobrevivência em algum ponto da nossa existência. Eu não estou dizendo aqui que está errado a gente ter feito isso. A gente fez. E é isso que é perdoar para Luiz e Rei. Em algum ponto, a gente fez alguma coisa que nos prejudicou, que está nos prejudicando agora. Né? Porque o passado não tem poder sobre a gente. Então, está prejudicando agora. Se eu fiz algo que está me prejudicando agora, perdoar para Luiz e Rei é solte isso. Entenda, funcionou para uma época, mas agora me prejudica. Se me prejudica agora, eu estou pronta para soltar isso. Exercitando outro movimento, até o outro movimento que é mais favorável para mim agora, ser tão forte, está tão de frente, que o outro será desfeito. Né? Então, isso é perdoar. Se eu reagi, agi, pensei de alguma forma que não me beneficiou, ou me prejudicou, ou prejudicou outra pessoa, perdoar significa notar isso, ao invés de se condenar, dizer tá tudo bem, e eu vou aprender a não fazer mais isso. Pronto. Sem sentir raiva de si, porque fez alguma coisa, sem se culpar, sem se condenar. Então, o primeiro passo, aí, veja, se você se perdoar, ou seja, se você tiver essa flexibilidade de, ao perceber que se comportou, pensou, disse alguma coisa que prejudicou a si ou prejudicou aos outros, você imediatamente dizer tá tudo bem e eu vou corrigir isso atuando até aprender a fazer diferente, sem sentir nenhum mal-estar em relação a si mesmo, você já não precisa mais aprender a se amar. Mas se você não consegue fazer isso, que é o auto-perdão, pelo menos aprenda os 11 passos. E o primeiro é, não se deprecie se você cometeu algum erro. Né? E aí, para Louise Hay, isso é tão importante, que ela diz que ela só ensinava isso, auto-amor, amor ao eu. O Filáutia, né? Que não é um egoísmo, tá? Pode ser, a Filáutia, né? O amor a si, os gregos, ele dividia em positivo e negativo. O negativo era quando era o egoísmo, não é? O pensar só nas suas próprias necessidades, o não se importar nem um pouco com os outros, com as necessidades dos outros, ou eu estou tão voltado para me beneficiar que eu não me importo se prejudicar os outros. Desde que me beneficie, eu não vou me importar se prejudicar alguém. Isso é o que a gente chama de egoísmo, ou a filáutia negativa. Tá? E isso também é uma compensação da falta de amor a si. Quando a gente está nesse lugar que não se importa com ninguém, com nada, e que o outro pode ser prejudicado desde que eu ganhe algum benefício, isso é uma compensação por falta do amor a si. Como eu disse, né? É uma capa protetora e a pessoa está tão perdida em si mesma que se fecha em si, né?
Por quê? Provavelmente porque ela achou que as pessoas prejudicaram ela primeiro, tá? Ninguém entra nesse estado de foda-se, se não achar que primeiro o mundo lascou ela, tá? É como qualquer animal. O animal só ataca se ele está em risco. Ou seja, se alguém mexeu na comida dele, se alguém entrou no território dele, ou se alguém mexeu com a prole dele, ou seja, com os que vêm depois, né? Que eles estão ali para proteger essas três coisas. Como a gente é metade animal, a gente faz a mesma coisa. Se a gente percebe algum risco a essas coisas aqui, a nossa sobrevivência, psíquica ou física, a gente vai atacar. Então, se tem alguém atacando ou não se importando com pessoas, com a terra, com o meio ambiente, significa que essa pessoa, no subconsciente dela, está guardada a ideia: ninguém me protegeu. Todo mundo me lascou. Então agora eu vou lascar o mundo. É como diz Louise Hay, né? Ela diz o seguinte, no Você Pode Curar Sua Vida. Ela diz: se a gente passa o tempo todinho gritando com uma criança, ou passa muito tempo fazendo isso, não o tempo todo, mas passa muito tempo fazendo isso, dizendo que ela faz tudo errado, corrigindo ela o tempo inteiro, humilhando essa criança, ela tem dois caminhos. Para Louise Hay, ela tem dois caminhos. Ou ela vai ficar encolhida num canto da sala, apática, ou ela vai quebrar a sala inteira, vai ser muito arredia. Então, uma das duas coisas acontece: ou ela vai para dentro e fica bem apática, bem sem motivação para nada, ou ela vira o pé da besta e vai acabar com o mundo. Tá? Então, quando você vê uma pessoa no pé da besta acabando com o mundo, significa que essa pessoa ouviu muito grito e desrespeito, né? Com ela. Então, se ela está nesse lugar, ela está se defendendo. E é o que eu digo para os meus clientes. Alguém gritou com você, alguém foi mal educado, alguém prejudicou você, alguém tentou puxar seu tapete, significa que é uma coisa só: essa pessoa está cheia de medo. O medo é tão grande que ela ataca tudo e qualquer coisa antes de se prejudicar. Então ela nem espera o prejuízo, ela já vai atacando de vez. Isso aí é o máximo do medo. Então qualquer pessoa que chegar junto de você, arrogante, pedante, prejudicando você, eu não estou dizendo para você não se proteger também, obviamente. Mas saiba, não é nada com você. Pode estar atacando até você, mas não é nada com você. Ela nem está lhe vendo. Ela está atacando o mundo porque ela se tornou essa criança que destrói a sala inteira. Por quê? Porque desde que ela nasceu, provavelmente, em algum nível, ela foi atacada. Ela foi atacada tantas vezes que ela virou a pessoa que se defende o tempo inteiro, tá? Então é assim que a gente perde o auto-amor. Para Louise Hay, a gente nasce se amando. Ela diz até assim: um bebezinho, ele sabe pedir o que precisa, né? E todo mundo sabe quando ele precisa de alguma coisa, porque ele bota a boca no berreiro e todo mundo sabe: preciso disso. Então ele não tem vergonha de pedir aquilo que quer. Ele também aprecia ao nível ou em nível, né? Não é ao nível, né? Não me lembro mais. Mas ele se aprecia ao nível ou em nível de brincar com as suas próprias fezes e achar aquilo o máximo, porque é uma criação dele, segundo o Freud, né? A gente tem na fase anal, a gente tem uma tendência a brincar com as próprias fezes, porque foi a primeira criação que a gente percebeu que é da gente. Então a gente brinca com aquilo porque a gente não sabe. Ninguém ensinou a gente que ainda que aquilo ali é nojento e que a gente não pode brincar com aquilo, e aquilo foi uma criação da gente. Então a gente se ama a esse nível, né? De apreciar até as nossas fezes. Depois que a gente cresce, a gente não faz mais isso, né? Depois que a gente vira adulto, a gente detesta tudo que a gente faz. Eu me lembro da primeira vez que eu apreciei alguma coisa que eu fiz, foi um desenho. E eu não tinha percebido isso. Eu fiquei admirando o meu desenho.
E eu disse, meu Deus do céu, eu fiz isso, eu fiz esse desenho maravilhoso, eu estava achando realmente bonito. Eu disse, meu Deus, como eu consegui fazer uma coisa harmônica, legal, bonita. Eu não estava me entusiasmando assim, porque eu achava que eu era incapaz de fazer isso, não. Na hora eu estava achando realmente bonito. E quando eu me percebi fazendo isso, eu digo, nossa, é a primeira vez que eu aprecio algo que eu faço. Deve ser isso que a criança sente quando brinca com o cocô dela, né? E nunca mais eu esqueci essa sensação de aprovação de algo que eu tinha feito, né? Então, a Maraci é tão importante para Louise Hay, né, que ela tá nos três, ela tem 9 pontos que ela fala que são importantes. Então, desses 9, 3 são de alto amor, 3 são de perdão, né? De perdão a si. E aí o amor e os outros 3 agora perdão, de criação de realidade. Os outros 3 são criação de realidade, tá? Através da mente, porque Luiz acredita nisso, que a gente pode criar uma vida a partir daquilo que a gente pensa, né? Então veja, o amar ao eu é tão importante que ela diz aqui, os 3 pontos que ela fala sobre amor, o alto amor. O amor é a maior força de cura que existe. A chave para a mudança positiva é o alto amor. Todos merecemos amor incondicional. Essas são 3 pontos, como se fossem 3 verdades, né? 3 verdades para Louise Hay. O amor é a maior força de cura que existe. É por isso que ela diz, você só precisa aprender a se amar. E aí você cura toda a sua vida. A chave para essa cura, que é a mudança positiva, é amar ao eu, amar a si mesmo, o alto amor. E todos merecemos o amor incondicional. E aí ela diz, a gente merece amor porque existe. A gente não precisa realizar absolutamente nada, porque o amor condicional é eu vou amar você se. É esse o amor que a gente aprende desde pequenininho. Então, mamãe e papai amam mais a gente quando a gente se comporta bem. Quando a gente se comporta mal ao olhar do papai e da mamãe, a gente perde o amor. A gente vê o olhar de raiva, de ódio, né? Então a gente diz assim, então a gente logo aprende. Então eu tenho que me comportar da maneira como essa pessoa, para eu receber amor, que é o olhar caloroso, o abraço, o beijo, a comemoração de mim mesma, né? A aprovação. Eu só vou receber isso se eu me comportar de determinadas formas. A partir desse momento, eu condiciono ser aprovada a me comportar de uma determinada forma que necessariamente não tem a ver com a minha natureza. Tem a ver com o desejo desse adulto que está junto da gente e a gente anseia, né? Anseia pelo amor dele, pelo calor, pelo afeto, pelo aconchego dessa pessoa. Então a gente começa a tentar agradar essas pessoas, nos comportando dessa forma, o que cria o conflito. Uma parte de mim quer se comportar de um jeito mais puro, vamos dizer assim. E a outra diz, você não pode se comportar desse jeito porque vai desagradar essas pessoas e você vai perder o amor delas. Então a gente começa a se perder da gente na educação logo de pequenininho. Quando a gente chega à vida adulta, a gente não sabe mais, a gente fica confuso com o que realmente a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente não sabe o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Então, às vezes, fazer uma escolha simples. Né? Ontem, eu dei um apoio para uma cliente que queria brincar o carnaval. Vamos dizer que a criança dela queria brincar o carnaval. Mas a parte que foi educada para agradar papai e mamãe queria que ela ficasse em casa e estudasse, porque ela vai fazer uma prova. E ela entrou em conflito, angústia profunda. Porque é assim, quando o meu eu natural, ele ainda quer coisas, ele quer, e ele é reprimido pelo eu artificial que foi criado para agradar papai e mamãe, a gente sofre, a gente entra em angústia.
Né? E fica mal, nem faz uma coisa, nem faz outra, então a gente vive infeliz, porque a gente nem faz aquilo que a criança está querendo, nem faz direito aquilo que o papai e mamãe diz para a gente fazer. E aí a gente não faz nada com a vida da gente. A gente fica desperdiçando nossa existência. E se curar é, como disse aqui, Jussara, é o acolhimento da criança interior. Então é começar a ouvir a criança interior. Vamos dizer que a minha cliente de ontem começasse a ouvir, pronto, minha criança interior quer ir para o carnaval. E agora sou eu a adulta, não é mais papai e mamãe cuidando dessa criança, sou eu. Então eu vou fazer assim, a gente vai entrar em acordo, a gente vai para o carnaval, a gente brinca, né? Até um certo ponto a gente vai brincar e a gente vai guardar um pouquinho de energia para estudar depois também, porque a gente pode fazer as duas coisas, a gente não precisa escolher, né? E perdoar a criança por não se sentir bem de fazer uma coisa que papai e mamãe não aprovaria, né? Tá tudo bem você querer isso, né? Tá tudo bem você brincar disso. Então, quando a gente começa a conversar direitinho com a criança, sabendo que hoje eu sou o adulto que cuido dessa criança, a gente começa o processo gradual e lento de aprender a amar a si mesmo, de construir a filaute, o amor próprio, o que apoia-se, né? O que não se diminui, o que não se despreza, o que não se deprecia, tá? De maneira nenhuma. Então, Louise Hay diz o seguinte: pare completamente com toda a depreciação. Se você se perceber se depreciando, se botando para baixo, se inferiorizando, você diz: eu me perdoo por ter aprendido a fazer isso. E agora eu escolho me apreciar. Você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até você perceber uma real apreciação de você para você mesma. E aí ela descreve o auto-amor. Olha que coisa linda. O que é amar o eu para Louise Hay? É sentir um grande respeito por nós mesmos. É sentir uma gratidão pelo milagre do nosso corpo e da nossa mente. É uma apreciação tal, né, a tal ponto, que ela enche o meu coração e transborda e pode tomar qualquer direção. Que aí já começa a coisa do segundo ponto de Jussara, que é o amor universal. Então, quando eu me amo nesses termos que Louise, e se fosse vocês anotava, volta o vídeo e anota essa coisa do amor de Louise Hay. Respeito, gratidão e apreciação. Grande respeito por nós mesmos, uma gratidão pelo meu corpo e pela minha mente, e uma apreciação a tal ponto que ela enche meu coração e transborda tomando qualquer direção, que é o amor ágape, né? Você não sabe para quem está enviando esse amor e não precisa saber. É o amor transbordante, né? Então, quando a gente tem a coragem de pedir o que quer, expressar nossas emoções, a gente procura o nosso próprio bem, a gente se valoriza, reconhece o nosso próprio valor, a gente para com toda a desqualificação, a gente não acha mais que tem algo errado na gente porque a gente tem uma diferença do outro e que a gente é bom o suficiente para ser quem a gente começou a se amar, né? E aí além disso, eu fui buscar o significado de respeito, gratidão e apreciação. Por quê? Porque a gente precisa desses critérios. O que é respeito? O que é gratidão? O que é apreciação? Para eu saber se eu já estou fazendo isso por mim mesmo. Então, respeito. Respeito é tratar-se com atenção, consideração, deferência. É conhecer seus próprios limites. É delimitar o seu próprio espaço. E acatar as escolhas que nós fazemos. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da moça que queria ir para o carnaval ontem. Então, ela escolheu, eu vou para o carnaval. Vamos dizer que ela escolheu ir para o carnaval.
Eu não sei o que foi que ela escolheu, mas vamos dizer que ela tem escolhido ir para o carnaval. Então ela acata essa escolha e diz assim: essa é a melhor escolha que eu posso fazer agora. E não se arrepende dessa escolha, porque ela acatou, ela acolheu a escolha, ela confiou na escolha dela, mesmo que a escolha dela tenha criado algumas dificuldades, talvez, depois. Não importa. Eu acolhi, por quê? Porque eu me respeito. Ou seja, eu me trato com atenção, consideração, deferência. E eu acato as escolhas que eu faço. Né? Eu reconheço meus limites, eu acolho eles, eu coloco meu espaço, eu não permito que ninguém invada esse espaço do nada. Então, isso é respeito. E Gasparetto também tem um conceito de respeito que eu adoro, que é respeito é noção de limite. Então, eu reconheço os meus e sei onde colocar eles para fazer uma diferença entre eu e o outro. Eu não permito que ninguém invada isso com opiniões, por exemplo. Vamos dizer, vou pegar o exemplo da moça de novo. Vamos dizer que ela vá para o carnaval e alguém chega e diz: mas era para você estar estudando. Você é um irresponsável. Se não passar na prova, a culpa é sua. Isso é invasão, né? Mesmo que a outra pessoa esteja fazendo isso para o seu próprio bem, não importa. Ela tinha que estar dizendo: o que foi que você escolheu? Ir para o carnaval? Muito bem. Se divertiu? Muito bem. Ainda vai fazer a prova? Vai. E como é que você vai agora fazer com relação à prova? E se eu realmente estou ocupada dessa pessoa, eu estou apreensiva dela, essa pessoa não passar ou não na prova, eu digo assim: ó, tu perdeu algumas horas indo para o carnaval. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar a estudar mais para a tua prova? Já que você não seguiu o cronograma, cadê que a gente escuta isso? A gente só escuta crítica, condenação. E eu vou recomendar para vocês: quando alguém criticar vocês, quando alguém condenar vocês, você pergunta: ah, e ajuda para isso? Você vai fazer? Tá, eu concordo com você. Eu errei ir pro carnaval, vamos dizer assim. Ok, eu perdi tempo de estudo. E agora, como é que eu vou fazer para estudar? Me ajudem. Então, certeza que essa pessoa vai ficar quieta, calada e vai embora. Vai enfiar o rabo nas patas e vai embora, porque ela não quer te ajudar. Não porque ela é uma pessoa má. Ela não sabe fazer isso. Perdoe. Né? Essa pessoa só aprendeu a criticar-se, então ela só tem isso para te oferecer. Mas pergunte a ela. Se você quer calar, assim, ok, concordo com você. O que é que você pode fazer para me ajudar a partir de agora? Porque o que eu já fiz, já está feito. Não tem como voltar atrás. Mas daqui para frente eu posso fazer alguma coisa. Então, o que é que você pode fazer para me ajudar a estudar melhor agora? Daqui para frente, até a prova. Se ela tiver alguma coisa para fazer, você diz: obrigada, agora você está falando. Se ela não tiver, solte ela, deixa ela embora. Tá? Então é respeito. Respeito. Autorrespeito. Gratidão. Gratidão é reconhecer um bem recebido. E ela diz que a gente vai sentir gratidão pelo milagre que é nosso corpo e nossa mente. Né? Então a gente vai ficar grato de ter um corpo acima de qualquer coisa. Mesmo que eu esteja doente, eu ainda agradeço, porque eu tenho um corpo que pode se curar. Mesmo que eu esteja preocupada com alguma coisa, eu agradeço que eu tenho uma mente para me preocupar com alguma coisa e aprendo a parar de me preocupar, obviamente. Então eu estou tão grata por existir que eu fico alegre, independente do que está acontecendo. Por quê? Porque eu existo. Está acontecendo alguma coisa porque eu existo. Se eu não existisse, não aconteceria. A única forma de não acontecer alguma coisa com você é você não existir. Existiu, acontecem coisas que podem ser agradáveis ou desagradáveis. Muito bem. A terceira palavra, apreciação. Ela diz que é uma apreciação tal, a tal ponto, que ela enche o coração e transborda para qualquer direção. Apreciação, o que é? Perceber o nosso valor e usufruir dessa autovalorização. Então, vamos lá.
Cada pessoa que existe na Terra tem uma habilidade, como a rosa e a papoula que eu disse. A rosa é a beleza, o aroma, a papoula, o opiáceo, que evita da gente sentir dor. Né? Salva muitas pessoas. A papoula salva muitas pessoas nos momentos finais de um câncer, por exemplo, que dói pra caramba, que às vezes até dizem que nem o opiáceo funciona, porque a dor é intensa. Então a papoula se torna melhor do que a rosa, porque a rosa empresta o aroma dela para perfumar a casa a si mesmo, para embelezar, para transformar uma expressão de afeto em algo concreto. Uma é melhor do que a outra por causa disso? De jeito nenhum. Ambas são usadas em momentos diferentes. As habilidades dessas flores são usadas em momentos diferentes. Assim somos nós. Cada pessoa que existe na Terra vai servir para uma coisa específica. E vou lhe dizer mais. Para o todo, né? Só Deus sabe para que aquela pessoa serve. Eu costumo dizer assim: se está na Terra, serve para alguma coisa. Ah, cupim! Para que serve o cupim? Não tenho a menor ideia. Mas se está vivendo ainda, serve. Tem alguma utilidade. Por quê? A natureza, que é o todo, quando algo não serve mais para esse todo, ela é extinta. Naturalmente ela é extinta. A natureza extingue. Porque o que não é útil deixa de existir. Só permanece existindo, se reproduzindo, vamos dizer assim, aquilo que é útil para o todo. Não é para mim, não, é para o todo. Então, se eu existo nesse momento, é porque o todo diz que eu tenho alguma utilidade para esse todo. Que não seja feita a minha vontade, e sim a vossa, do todo. Quando o todo diz, essa pessoa já fez tudo o que podia fazer para esse sistema aqui, ela me mata. Ela me mata. Ela arranja uma coisa para dentro das minhas crenças. Por exemplo, se eu acredito que eu sou uma pessoa azarada, eu sofro um acidente. Se eu acho que eu sou uma pessoa que merece, em algum nível, ser violentada, eu levo um tiro. Se eu acredito que eu sou uma pessoa frágil e começa a adoecer, eu pego logo uma doença fatal e morro. Pronto. A natureza me matou. E vou lhe dizer, não tem dinheiro no mundo que possa... Tá aí aquele Steve Jobs, que é muito rico, muito inteligente, mas na hora que ele perdeu a utilidade para o todo, morreu. Tá? Isso não quer dizer que ele ficou inútil. Tá? Perdeu a utilidade não é ficar inútil. Perder a utilidade já fez a sua aparição na Terra e já fez tudo o que precisava fazer para aquele sistema. Aquele sistema não precisa mais de você, morre. E morrer, no meu entender, não é nada demais, é só uma transformação, aquele ser foi se transformar em outra coisa, que era mais útil para o todo agora. Pronto. Porque a gente está na mão do todo, minha filha, então não quero nem saber. Se você pensa que você manda na sua vida, está enganada. Você não manda na sua vida. Você faz algumas escolhas? Sim. Eu faço algumas escolhas. E essas escolhas podem fazer com que a minha vida seja prazerosa ou não. Mas é só mais isso que a gente faz. O resto é todo do todo. Do universo, que a gente chama de Deus, sei lá. Da vida, que é como Luiz e Rei chama. Daquilo que a gente não... do inominável, vamos dizer assim, que o pessoal diz, né? É o inominável. É aquilo que não tem nome. É aquilo que comanda de verdade. Que faz a gente nascer e faz a gente morrer. Se você não se entrega a isso, meu filho, como diz Salomão no Eclesiastes, sua vida está perdida. Então, para viver bem nesse período em que o todo permite você estar tendo consciência, o auto-amor é a cura para tudo. Por quê? Porque o amor é a maior força de cura que existe. Então, quando você se ama a si mesmo, você pratica o filátia, amor a si, um amor positivo, um amor saudável, que para mim, Luiz e Rei, eu gosto de duas definições de amor
que eu vi. A de Louise Hay é mais moderninha, é mais tranquila, eu gosto dela. E a de Paulo, na Bíblia, quando ele fala, sem amor eu nada seria. Naquela parte lá, eu acho que é em cartas. Eu vou falar sobre isso depois, né? Vou falar só porque eu gosto muito de algumas coisas da Bíblia, né? Eu já falei sobre o Eclesiastes, Salomão, e eu vou falar sobre Paulo, numa dessas cartas, né? Que ele escreve o que é amor. E eu acho que ele descreve bem o que é amor, né? Estava inspirado por o todo. Então, para mim, ele descreveu muito bem o que é amor. Um dia eu vou fazer um vídeo falando do meu entendimento da descrição de amor de Paulo. Hoje eu fiz a descrição de Louise Hay, que foi a segunda que chegou para mim, e eu prefiro a de Louise Hay a de Paulo, mas acho as duas legais, tá? A de Louise Hay é essa, um grande respeito, e sim, o amor a si primeiro, né? Até na Bíblia, Louise Hay, nesse livro aqui, ela fala, né? Ama aos outros como a ti mesmo. Então, primeiro é o amor a si mesmo, depois ele transborda para o amor ágape. E só depois é que a gente deveria entrar no amor eros. Aí você faz, não, mas aí a gente só entrava no amor eros quando tivesse 60 anos. Não, né? Não precisa ser 60 anos, eu tenho 55. E eu acho que eu já entrei nesse estado de amor há uns 6 anos. Por aí, né? Então, não foi tão tarde assim, deu para minha... Não dá para fazer reprodução de filho. Aí, para reproduzir filho, a gente está caminhando para isso também, né? Já que a gente está criando formas de criar crianças sem precisar do corpo humano. Aí é fantástico. Aí não tem problema, cara. Porque a gente vai... Já pensou a gente com tipo 60 anos podendo reproduzir crianças já nesse estado de amor puro? Ai, que coisa legal. Sem precisar do corpo, né? A gente vai... Já tem, eu soube que a gente já tem laboratórios em que fazem isso, né? Fazem bebês. E aí eu só pego uma criança para criar no dia que eu já estiver transbordando de amor, lá com 60 anos. Mas com 60 anos eu ainda estou na metade da minha vida, eu estou linda, fantástica. Eu já sei amar um parceiro, parceiros. E aí posso criar uma criança dentro desse amor. Olha que coisa mais linda. E a gente já está fazendo tudo isso, né? A gente está aprendendo a se amar, a gente está criando bebês sem precisar do corpo humano, e a gente não fica mais dependendo da natureza para isso, né? Porque o corpo da mulher, que é o corpo que cria, por enquanto, o corpo que cria outro ser humano, tem data de validade para isso, né? Então, se ela esperar aprender a amar, realmente ela não vai poder reproduzir com o próprio corpo dela, pelo menos até agora, né? Até agora ela não vai poder. Pode ser que mais na frente a gente possa ter bebês com 100 anos de idade. Eu sei lá, do jeito que a tecnologia está indo, mas eu prefiro, juro por Deus, tem gente que acha romântico essa ideia de criar um bebê dentro da barriga de outro. Eu acho uma tragédia. Sinto muito quem acha isso legal. Eu acho uma tragédia para o corpo feminino, para o corpo da mulher. Então, essa coisa de criar em laboratório, ó, eu acho massa. Com modificação genética, sim, para não precisar vir com grandes defeitos, né? Eu acho que é legal isso. Retirar as possibilidades de criar defeitos físicos e mentais. Acho legal isso também. Então, eu acho que crianças criadas em laboratório, com pessoas que já chegaram num ponto de amor ágape, é a suprassumo da humanidade. Perdoe-me quem não pensa assim, tá? E achar que eu sou doida de pensar dessa forma. Tudo bem, aceito. Como disse, né? Eu me respeito tanto que nesse momento que tudo bem você pensar alguma coisa diferente do que eu penso e até tentar me depreciar por causa disso. Eu te perdoo porque eu sei que você só está com medo, né? E quando você não tiver mais medo, você pode até discordar de mim, dizer assim, olha, Nanda, eu prefiro a coisa do criar um bebê dentro do meu próprio corpo. E eu vou dizer, tá tudo bem. Você pode fazer isso. Que fantástico. Né? Não vai criar uma criança do mesmo jeito que uma pessoa de 60 anos que criou o filho dela já nesse estado de amor absoluto. Mas tudo
A gente acolhe teu filho, que no futuro vai ter problemas, né? Quando ficar adulto vai ter problemas, mas está tudo bem. A gente tem psicoterapia para isso. É o que eu digo, eu já digo aos meus clientes isso, que são pais e mães. Ai, Nanda, se sente culpado, né? Ai, traumatizei meu filho, gritei. Você não pode fazer diferente. Você aprendeu assim, você vai dar para o seu filho assim. Não dava tempo de você desfazer isso para tratar seu filho diferente. Então você tem que ter o filho primeiro e maltratar ele mesmo. Não tem problema. Faça um fundo de psicoterapia para pagar bons psicoterapeutas para ele. Quando ele chegar na vida adulta e disser, tô tendo problema na vida. Aí você faz assim, olha, você tem uma escolha. Você pode ir para psicoterapia e vai corrigir todos os malfeitos que eu fiz com você na sua criação. Me perdoe, eu fiz o melhor que eu podia, mas ainda assim eu sou mazelado, eu tive que mazelar você. Mas tem desmazelador no mundo ainda. Então a gente paga ele e eles desmazelam você. Pronto, não vai. E se você entregar isso logo de cara, não vai nem levar muito tempo, né, para desmazelar. Porque eu já vi que quanto mais você se entrega ao processo psicoterápico, mais rápido ele fica. A resistência é que faz a gente levar muito tempo. Mas se a gente não tem resistência ao processo, a gente desmazela até rápido. Então não teria problema ter a pessoa dizer, mas eu quero criar meu filho na minha barriga. Não, cria na tua barriga. Vai mazelar a criança, mas tem um desmazelador no futuro, faz um fundo aí e paga depois. Não tem problema nenhum, né? Mas eu prefiro a ideia de crianças no laboratório sendo criadas por pessoas de 60 anos inteira, que já tem o amor ágape instalado na mente dela. Eu prefiro, tá? Essa é a minha preferência. No futuro vão ver isso. Se eu chegar aos 100, né? Se a natureza dissesse, olha, ela tem utilidade para esse sistema até os 100. Vamos ver se a gente consegue restaurar o corpo dela para ela ficar. E aí ficar até os 100, talvez eu veja. Se a natureza achar que eu perdi a validade para o sistema de agora, ela me mata. Eu estou em conversa com a vida. Eu estou dizendo assim, ó, que não seja feita a minha vontade, seja a sua. Agora eu gostaria. Estou sempre dizendo, eu estou afim. Se der, vamos lá. Bom, minha gente, então eu acho que esse é o amor, o Filáutia. É o amor a si mesmo, que não é egoísmo. É saber reconhecer essas três coisas, né? Respeito, gratidão e apreciação por si mesmo. Quem quiser, leia este livro ou escute muito isso aqui, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Tem o livro Você Pode Curar Sua Vida, que eu recomendo demais. Eu estou fazendo vídeos por capítulo, já tem o capítulo 2 aqui. Tem o capítulo 1, que é um curso que eu faço, aí está no Hotmart, o link está na minha bio. Quem quiser comprar o capítulo 1 está lá. O capítulo 2 está aqui, já está no YouTube. Eu vou fazer o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5. Eu vou fazer os capítulos todinho do Você Pode Curar Sua Vida. Eu só fiz até agora eu só fiz até o 2, mas o 3 já está sendo gestado, tá? Eu preciso internalizar, eu já disse, eu preciso internalizar mais para poder colocar ele como uma aula. E o tema hoje foi amor a si mesmo, amor próprio, Filáutia, que é diferente de vaidade, é um poder e ele começa a crescer a partir do acolhimento da criança interior, como sabiamente disse Jussara, tá? Tá de parabéns. Eu acho que eu vou falar parabéns para Jussara toda vez que eu fizer um vídeo desse tema. Tem mais 2 vídeos, vai ter muito parabéns, viu, Jussara? Ok, então até a próxima.